muito obrigada a Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nosso estudo de hoje é em Isaías, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 22. Sinceramente, quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei em dúvida se era o 8 ou o 9. Mas depois eu fui olhar aqui, as informações que eu fiz, é realmente o capítulo 8 de Isaías. Tá? Bom, capítulo 8 de Isaías, a gente vai falar do 1 até o 8, ele fala sobre a invasão dos assírios. A invasão dos assírios. Eu vou ler do 1 até o 8 e vou explicar, tá bom? A igreja já achou Isaías 8, versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma uma rosa grande e escreva nela de maneira inteligível, rápido, despojo, pressa, segura. Tomei para isso comigo testemunha de fidedigrança. Ai, meu Deus do céu, eu vou uma vez também. Tomei para isso comigo testemunha de fidedigrança. Infinitudes, sacerdote, sabedoria e dias. Fui ser com o profeta, ela concebeu e deu a luz ao filho. Então me disse o Senhor: põe o nome de Ricardo, despoja, pressa e segura. Porque antes que o menino saia de dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco ou as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do peito da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista deste povo depressa, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, e correrem e correm brandamente, e se está derretendo de ver diante de Reci e do filho de Remalias. Eis que o Senhor fará sobre eles as águas do Eufrates, forte e impetuoso. Isto é o rei da Síria, com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, e chegarão até ao pescoço. E alas estendidas do seu exército poderão largar da sua terra o Emanuel. Então, nós lemos versículo 1 até o versículo 8. Agora eu vou começar a explicação do 1 ao versículo 8. Se eu tiver que ler devagarzinho, não é que eu estou passando normal, é fome. Eu já vou fazer 3 anos para dormir. Bom, Isaías capítulo 1, esse versículo, Deus ordena ao profeta Isaías que escreva de forma clara e pública o nome de Maé, Salaal, Ais e Baias, em uma grande tábua. Esse nome era um sinal profético para o povo. O nome Maé, Salaal, Ais e Baias significa rápido para o despojo, veloz para a pressa. É o que está aqui no versículo 1, que diz, obrigada, que diz o seguinte: rápido, despojo, pressa e segura. Esse nome, Maé, Solar, Ais e Braz, é o significado
quer dizer? No original, Maraés, Soraal, Aisrael, era o nome do segundo filho de Isaías. Vocês podem confirmar isso no versículo 3, que diz assim, ó, fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido, despojo, pressa, segura. Então, esse é o nome do filho do profeta Isaías. Um nome bem complicado. Um nome bem difícil até de falar. Mas foi uma ordem do Senhor para que ele colocasse o nome do filho dele desse jeito. Rápido, despojo, pressa e segura. Esse nome, ainda estou no versículo 1, tá? Esse nome anunciava que o julgamento de Deus viria rapidamente. O reino da Síria conquistaria e saquearia os inimigos de Judá, especialmente a Síria. O reino de Israel, que é Samaria, o que Deus havia anunciado, não demoraria a acontecer. Por quê? Aqui na Bíblia vai dizer assim, deixa eu ver se é o versículo 4. Versículo 4, Isaías capítulo 8, diz assim, porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, será levada a riqueza de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então aqui, Damasco, Israel, significaria de Samaria. Então, antes que essa criança, ou seja, o filho do profeta Isaías, crescesse e falasse papai e mamãe, o rei da Síria ia invadir a cidade e ia pegar todas as suas riquezas e seus bens. Isso aqui nós estudamos na aula anterior, não sei se vocês lembram. E aqui ele está continuando a falar sobre a guerra, o que iria acontecer na cidade, o qual nós estudamos, foi essa segunda a outra passada, que nós estudamos sobre isso. Esse fato, esse acontecimento, como Jesus fala, que é para ele escrever numa cerâmica essa palavra, rápido, despojo, pressa e segura, também está registrado no livro de Isaías, no capítulo 30 e no versículo 8. Nós não vamos ler para não pegar muito tempo. Também está em Abacuque 2:2. Abacuque diz assim, o Senhor respondeu e disse, escreva a visão, grava, sobretala, para que quem passar possa ler corretamente, ou quem passar possa ver bem visivelmente. Então foi aquilo que aconteceu. E ele deveria escrever numa cerâmica, que a gente diga assim, no quadro, ou fazer uma placa. Então aquilo ele escreveu numa cerâmica como uma placa. Esse nome que o Senhor deu que ia escrever, para que quem passasse, enxergasse e visse de uma maneira bem legível o que significa esse nome. Só que lá eles entendiam o significado. E nós, aqui que estamos estudando, ainda não entendemos esse significado. Mas eu vou explicar para vocês, tá? Abacuque foi instruído a escrever a resposta divina em tábua ou placa, para que pudesse ler até que passava correndo. O sentido desta última frase poderia ser porém, escreveram claramente para qualquer pessoa que ou correndo, quer dizer, que passasse os olhos assim correndo. Toda vez que a gente passa de carro, no lugar, e a gente vê aquela placa que chama a atenção, e você continua acompanhando, tá? Mesmo se você tem horário, é mais ou menos isso. Então, você passar correndo com os olhos naquela placa e perceber e ver o que está escrito ali. Tá? Agora, esse versículo nos ensina o quê? No versículo 1, ainda estou no versículo 1. Ensina que Deus avisa o povo com antecedência para que reconhecesse sua sabedoria.
vocês estão vendo, vocês vão entender o que eu estou explicando agora. Deus fala sobre a vinha, né, que valia muito dinheiro. Deus fala sobre os espinhos. Deus fala como é que é ficar a cidade, vai ser destruída. Deus fala que eles sonham ter manteiga e mel. Lembra que nós falamos aquilo? E as ovelhas seriam duas, que produziriam leite suficiente para a família. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Aqui continua a mesma história. Entendeu? Aqui continua a mesma história. A marca do início de uma nova profecia, mostrando que Deus controla a história e sobre exatamente o que acontecerá no futuro. Então, o que eu estou falando aqui é o que já está registrado no livro de Isaías, no capítulo 7, o qual nós estudamos. Tá? Agora, o versículo 2, né? Tomei para isto comigo testemunha fidedignas. E Urias, sacerdote, Zacarias, filho de Gedequias. São as palavras que eu ficarei falar. O que quer dizer isso? Depois que Deus ordenou a Isaías que escrevesse a profecia sobre Manaé, Soar, Ais e Braz, a profecia chamou duas testemunhas confiáveis. Urias e Zacarias, para confirmar o registro dessa mensagem. Ou seja, depois que Isaías escreveu sobre essa profecia, ele precisava de duas testemunhas. É como assim, por exemplo, e esse exemplo está na Bíblia. Você, como supor, eu cometi um pecado, mas eu preciso confessar o meu pecado aos meus líderes. Então, além de mim, além dos meus líderes, além de mim, tem que ter mais duas testemunhas para confirmar aquilo que foi falado. Entendeu? Eu confesso o meu pecado para os meus líderes, mas eu tenho duas testemunhas confirmando aquilo que foi falado para os meus líderes. É mais ou menos isso aqui que ele está explicando. Então, Isaías escreveu a profecia. Não é só escrever. Ele precisava escrever e ele precisava ter duas testemunhas para ver o que ele escreveu sobre a profecia. Por quê? Porque quando acontecesse, ninguém poderia falar assim, ele escreveu, mas ninguém viu, eu não estava lá para ver, eu não fui testemunha de nada, entendeu? É nesse sentido que Jesus está falando. Naquela época, era comum que um assunto importante fosse confirmado por duas testemunhas. Então, assim quando a profecia se cumprisse, ninguém poderia dizer que Isaías havia inventado e depois do acontecimento. Então, a testemunha teria que estar lá, vendo que Isaías escreveu, e depois que isso acontecesse, essa profecia se cumprisse, ninguém poderia dizer que Isaías inventou, porque estava lá Isaías, mas a testemunha para assinar, para, vamos dizer, como prova daquilo que ele falou que aconteceu e não foi coisa da cabeça dele. É isso que a Bíblia aqui, no versículo 2, está nos ensinando, nos falando. Como eu já dei o exemplo, né, dos testemunhos. Porque quando nós erramos e vamos confessar o nosso pecado, aos nossos líderes, aos nossos responsáveis, temos que ter testemunho. Porque se o nosso líder, graças a Deus que não acontece isso, mas se o nosso líder sair e falar aquilo que você falou, e a testemunha que está lá, vai dizer, não, eu não falei isso. Foi assim. Por isso que é importante ter testemunho, tá? As duas testemunhas eu falei que era Urias, um sacerdote, e Zacarias, filho de Gedequias, uma pessoa conhecida pelo povo. A presença deles dava credibilidade ao anúncio de Deus. Devemos confiar nas promessas e nos avisos que
acrescentar nem motivo e nem tirar. Porque a palavra, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não precisa ser corrigida por ninguém, acrescentada nada por ninguém. Porque ela é perfeita. Então, Deus continua sendo verdadeiro e digno de confiança. Porque Deus, quando Ele fala algo, Ele cumpre no tempo determinado. Muitas vezes queremos que venha cumprir no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. É no tempo dele. Então, o livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 2, ele está nos falando sobre isso, sobre testemunha, sobre confiar em Deus. E outra coisa, não pode ser qualquer pessoa que possa ser testemunha. Tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que não tem língua grande, uma pessoa que não gosta de ficar defamando, falando mal de um outro. Não é qualquer testemunha. Para você chamar uma testemunha para estar junto com o seu filho e ouvindo a sua confissão, tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que tenha caráter. Porque você não pode ser abrido a qualquer pessoa. Levar uma pessoa, você leva uma pessoa que para você parece de confiança, mas para Deus não é, porque quem deu o coração é o Senhor. Aí você confessa. 2 dias depois, o que você falou nos seus filhos já estava batendo na boca de todo mundo. Por quê? Porque essa pessoa não é de confiança, não tem caráter, não tem temor de Deus e não é cristão. Porque o verdadeiro cristão não é da mesma forma. Então tem que ter a testemunha certa. Não pode ser qualquer pessoa, nem qualquer um. É isso que a palavra de Deus nos está nos ensinando. Porque Isaías, ele chamou 2 testemunhas. Que foi Urias, um sacerdote, e Zacarias, filho de Jeremias. Uma pessoa conhecida por povo. Não foi qualquer pessoa. Nisso também a gente tem que estar atento. Né? Agora o versículo 3, eu já li aqui, mas eu vou ler de novo. Fui ter com uma profetisa, e ela concebeu e deu à luz ao filho. Então ele disse: Senhor, põe o nome de rápido, despojo, pressa, segura. Neste versículo, Isaías relata que sua esposa, chamada de profetisa, irmãos, a esposa de Isaías era considerada profetisa. Aqui não fala o nome dela, mas ela é considerada profetisa por quê? Era esposa do profeta, ou também exercia o ministério profético e deu à luz um filho. Deus ordenou que o menino recebesse o nome. Olha, esse nome que é complicado de falar, mas tem o significado, que é Maé Soar, as Varas, que significa rápido para o despojo, veloz para a pressa. Eu quero explicar para vocês esse rápido, esse despojo, esse veloz e a pressa. Eu anotei aqui, pesquisando, eu anotei aqui. Bom, vamos lá. Veloz. Veloz fala sobre o quê? Velocidade. Rapidez, uma coisa rápida. Então aqui ele diz assim, ó, para o despojo, veloz e para a pressa. Então, veloz significa o quê? Uma coisa rápida, que aconteça rápida. A gente tem pressa para que a coisa aconteça. Agora, presa, aquilo que é capturado ou tomado, especialmente o que pertence ao inimigo. Presa, quando a gente está preso em alguma coisa. Então, é capturado, né? E pertence ao inimigo. Quem era o inimigo naquela cidade? Era ele que era assim. Ele que era o inimigo. Então, ele tinha pressa de capturar
de bens, riqueza tomada de um inimigo. Você vai lá, toma a tua riqueza e os teus bens do inimigo. Quando você toma algo do inimigo, automaticamente você é o quê? Vitorioso. Então, o despojo aqui, dentro da palavra, está dizendo bem ou riqueza tomada de um inimigo e depois de uma vitória. Ou seja, você tomou, você conquistou e você saiu vitorioso. Tá? Agora, portanto, agora eu vou falar de outra coisa. Portanto, outro significado que fala sobre veloz. Veloz, para a pressa, significa que o inimigo viria rapidamente conquistar a cidade e tomaria os seus bens. Esse inimigo significa sim. Vocês estão conseguindo entender? É meio complicado isso aqui. Está dando para entender? Agora a palavra que ele fala aqui, despojo. Eu estava pesquisando e tem dois significados. Despojo significa noivo ou esposo prometido em casamento. Despojar noiva, mulher comprometida para se casar. Quando ele fala aqui despojo, significa noivo e esposo. Então nós estamos o quê? Nós estamos a noiva de Cristo. Nós estamos esperando um noivo para vir buscar a sua igreja. Certo? Quando ele fala despojo significa noivo ou esposo. Nós estamos esperando o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Tá? O prometido. E quando nós formos arrebatados, nós iremos encontrar o nosso noivo. Nós iremos encontrar o nosso noivo e será realizado o quê? Um casamento. Mas esse casamento não é casamento verdadeiro. A gente vai encontrar o nosso noivo. Lembra das 10 virgens? 5 homens e 5 prudentes? Quando o noivo chegou, as prudentes estavam prontas e foi se encontrar com o esposo. Ele está dizendo que é a mesma coisa aqui. Nós somos a noiva e Cristo é o nosso esposo. Então nós iremos encontrar com Jesus. Agora, despojado é Maria. Por que Maria? Porque Maria era noiva de José. E ela foi prometida para ele em casamento. E naquela época, quando se fazia uma aliança de noivado, é como se eles estivessem casados. É um compromisso muito sério. Não é na época de hoje, noiva hoje, na década de 2 vezes, termina. Não é assim. É um compromisso sério. Tá? Aqui diz, ó, noiva, mulher, comprometida para se casar. Então, Maria era comprometida, era noiva com José para se casar. Mas José queria abandonar Maria porque Maria estava grávida de Jesus. Ele ainda não tinha entendido o plano do propósito. Foi quando ele adormeceu, o anjo do Senhor falou com ele para que ele não venha a ter Maria como sua esposa, porque estava nela, era divino e era plano de Deus. Quando o Senhor falou com José, conversou com ele sobre a criança e o propósito de Deus, ele não matou ela, ele casou com ela. Porque antigamente, se a mulher era abandonada pelo seu noivo, desmanchava no lugar, tinha que ser uma coisa muito séria, era orgulhoso. Hoje está uma bagunça, tudo que é noivo, o outro que é noivo, não quer nada. Não tem aquele. Acho que não existe uma vida para noiva. Relacionamento sadio. Muito difícil. Está matando hoje, a igreja está se brincando. Infelizmente, é o que está acontecendo na nossa nação. Mas aqui o Senhor está falando de santidade. O Senhor está falando de noivo. O Senhor está falando da igreja que vai se encontrar com ele na glória. Vocês estão conseguindo assimilar e entender aquilo que eu estou falando? Antigamente era quando uma mulher ficava com um homem muito casado, meu Deus do céu, era muito separado.
Era algo assim terrível, era uma vergonha para aquela família. Eu acho que a gente chegou a essa época também que quando a mulher passou, ia se casar com aquela mulher mais rica, eles diziam que era Meu Deus. que não, o sinal assim, Era sinal de isso que hoje em dia já tem. mas será que era verdade? Porque acho que na Bíblia está escrito também, vai ler Bíblia, né? Sobre isso aí. Isso aí é um estudo, entendeu? A Bíblia fala sobre isso, fala também sobre estudo, fala várias coisas. A Bíblia diz que E quando a moça vê que ela se casava, aí quando ela, a primeira vez que ela teve noivo, aí no outro dia ele estava na janela. O sinal para ela foi o seguinte: se não aparecesse aquele paninho ali, aí dava ruim, né? Aí o noivo tinha que levar a treinar. Então vamos lá, então. Continua. Deus, vocês entenderam que eu expliquei aqui sobre esse nome? Deus ordenou que o menino recebesse um nome. Tá, nós já lemos sobre isso. Esse nome era a profecia viva. Toda vez que alguém chamasse a criança pelo nome, estaria lembrando que o julgamento de Deus sobre a filha. Ou seja, todas as vezes que alguém chamasse o nome da criança, estaria lembrando do julgamento de Deus sobre a Síria. E o reino de Israel estava próximo. Ou seja, o julgamento de Deus sobre a Síria. Que julgamento é esse? Deus iria julgar o rei da Síria por tudo que estava fazendo sobre o reino de Israel. Então, esse julgamento estava próximo. Em pouco tempo, a Síria invadiria esse reino e levaria suas riquezas. Foi quando nós estudamos lá em Isaías 7 sobre isso. Vocês lembram? Então é isso que o Senhor está explicando e falando sobre esse nome. Um nome bem difícil de falar, complicado de falar. Mas o significado desse nome é isso: rápido, para o escuro, veloz, para rápidas. Então, o Senhor já estava lembrando o povo sobre o julgamento da Síria. Tá? E o reino de Israel, estava próximo. Então, isso iria acontecer em pouco tempo. É isso que você deu lá da explicando. Agora, em Isaías capítulo 4, versículo 4, desculpa. Deus, antes que o menino saiba dizer, meu pai e minha mãe, será levado às riquezas de Damasco e disposto de Samaria diante do rei da Síria. Antes que essa criança falasse papai e mamãe, aqui nós falamos isso, ele diz que antes do menino aprender a falar, acontecimentos importantes ocorreriam. Antes da criança abrir a boca falar. Damasco era a capital da Síria. E Samaria era a capital do reino de Israel, do reino do norte. Deus estava anunciando que em pouco tempo o rei da Síria conquistaria essa cidade, levando suas riquezas e seus bens como despojo de guerra. Despojo, não mais do outro. Despojo. Esse despojo, ele ia pegar o quê? Riqueza, bem e tomar para si. Então, o rei da Síria, ele ia tomar toda a riqueza, como vocês viram lá em Isaías 7, ele ia conquistar os bens através de quê? Da guerra. Foi quando ele invadiu aquele lugar e destruiu tudo. Isso aqui só está relembrando o que nós estudamos no capítulo 7. Tá? Essa profecia mostrou que o julgamento de Deus seria rápido. E tudo quanto aconteceria exatamente como ele havia anunciado. Então o Senhor já estava anunciando esse acontecimento há muito tempo. Né? Ele já estava falando com o rei Acais, não sei se você lembra, sobre
foi o rei da Síria que invadiu e destruiu todo aquele lugar. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que nós não devemos fazer aliança com o homem. Devemos fazer aliança com o nosso Deus. Porque quando nós fazemos aliança com pessoas que a gente nem conhecemos, nem sabemos o seu caráter, não sabemos que tipo de vida que a pessoa tem, você tem uma decepção muito grande. Poxa, eu confiei naquela pessoa. Eu botei uma confiança tão grande naquela pessoa e essa pessoa me traiu, fez isso. É mais ou menos a Caixa. Ele veio fazer uma aliança com Deus, que Deus até falou para ele, faz uma prova, pede uma prova. E a Caixa não quis pedir e fez aliança com o rei da Síria, mas não fez aliança com o Senhor, não obedeceu a Deus. E por isso que tudo isso aconteceu. Agora, para analisar. Quando nós não fazemos uma aliança com o nosso Deus, quando nós não confiamos em nosso Deus e queremos resolver as coisas com a força do nosso braço, dá certo? Não dá certo. Dá ruim. Em vez do problema diminuir, o problema aumenta. Por quê? Porque achamos que podemos fazer as coisas com a força do nosso braço. Já a palavra de Deus diz, buscar primeiro meu reino e a minha justiça. Quando a gente pede a justiça de Deus, quando a gente pede a orientação de Deus, quando a gente pede o esclarecimento de Deus, Ele vai lá e brada e te dá a tua vitória. Mas a Caixa não quis isso. Ele quis fazer uma aliança com o homem e Deus pediu. Certo? Agora, Isaías, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar não, bicho? Não, que eu estou entendendo, foi aquela profecia que você ficava no pé. Só é a velocidade do movimento, do que distingue. Isso. Isaías capítulo 8, versículos 5 e 6, que fala: falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista deste povo ter desprezado as águas de Sinó, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante do Rezim e do filho de Remalias. Então, irmãos, aqui já é também explicando o que já está no capítulo 7 de Isaías. O Senhor tornou a falar comigo, ou seja, o Senhor tornou a falar. O Senhor tornou a orientar. E mesmo assim, aquele abençoado do Acais não quis ouvir o que o Senhor estava ordenando e falando através da boca do profeta Isaías. E vocês sabem tudo o que aconteceu. Então, no versículo 6, Deus explica por que o julgamento viria sobre o povo. Então, o Senhor explicou a falta de desobediência, não estava mais adorando ao Senhor, estava dando crédito mais à palavra do homem do que à palavra de Deus, né? E outras coisas que eles estavam fazendo também. Eu destaquei aqui, mas eu acho que eu já até perdi. Falando sobre desobediência, sobre prostituição, sobre pecado e muitas coisas erradas que estavam acontecendo. E o rei Acais, se ele se consertasse com Deus, se ele ouvisse a voz de Deus, muita coisa seria evitada naquela cidade de Judá. Muita coisa seria evitada naquele lugar, não aconteceria. Mas olha, para vocês prestarem atenção, e eu também, o que a falta de desobediência a Deus causa? A desobediência a Deus nos traz ruína, nos traz dor, nos traz angústia, às vezes até depressão. Quando nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a tudo. Por quê? Porque Ele é o Rei do Universo. Tudo está no seu domínio, tudo está no seu controle. Basta somente uma palavra dele.
falar, Luiz? Pode falar. Mas nós temos que entender que Deus ele não vai descer com um vestido branco e falar, olha, não faça isso. Ele vai usar, como a irmã, a professora está nos ensinando, que ele tinha uma liderança chamada Isaías, que ensinava o que Deus passou para ele fazer. Só que ele não queria fazer aquilo que a sua liderança estava mandando. E você vê que deu ruim. Mas, ali como está falando, se a liderança é de Deus, isso. Temos que entender, ou seja, tem muitas pessoas que está vendo que esse estudo aqui, que não querem mais obedecer porque ele disse que o véu foi rasgado, agora não precisa mais, é Deus que fala com ele. Gente, a lei foi cumprida em Jesus Cristo, temos que entender isso. Jesus Cristo não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E se nós que estamos na palavra de Deus quebrar um desses mandamentos, quebramos todos. Porque ele fala o quê? Se nós, primeiramente, quem é desobediente? Ama. Então, se a gente não ama a Deus e não obedecemos a Ele, podemos obedecer o irmão? Então, assim, temos que entender algo que a professora está entendendo, que Deus está usando o profeta Isaías para liderar o seu povo, para ensinar o seu povo, para cumprir aquilo que está escrito antes de Isaías e de outros profetas, né? E a gente precisamos entender o que a palavra de Deus está nos falando. Para quê? Para que a gente não coloque no nosso coração o pretexto para ter o quê? Heresia. Né? Isso aí. E o bispo nos tem que lembrar o seguinte: quando chega, preste atenção que eu vou explicar para vocês. Quando chega a época da eleição, nós cristãos somos orientados pelos nossos líderes para ver quem é, quem não é, estudar o caráter, quais são os propósitos, o que ele realmente quer passar para o povo, o que ele quer fazer para o povo. Muitos votam por votar, porque muitos não estão nem ali, porque já não acreditam mais, né? E nós, como cristãos, eu aprendi isso, só que algum tempo para cá eu fiquei meio balançada, mas não quer dizer que eu fiz coisa errada, não é isso. Eu aprendi que não é certo cristão anular voto. É certo? É certo cristão vender o voto? Não. Também não é. É errado. Quando chegou a época da eleição, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: se você quiser, você vende seu voto, eu consigo 3 votos, você diz que eu não quero. Não tem nada a ver para você, mas para mim tem. Mas você vai anular o voto? Não vou anular. Eu vou estudar quem eu vou votar. A mesma coisa aqui. Isaías, ele era o líder, ele era o profeta. Só que o povo preferiu votar e ir para o lado errado. Não obedeceu ao profeta Isaías e muito menos a Deus. Porque quando não está obedecendo a ele, não está obedecendo a Deus. Ele era o homem de Deus, ele era o profeta, o Senhor falou, o Senhor deu sinal, o Senhor revelou, mas eles não obedeceram. Aí veio a fatalidade em Judá, por causa de uma desobediência de um homem. Mas vocês sabem que até mesmo dentro da nossa igreja, se tem o nosso líder que ele não anda segundo o propósito de Deus, que ele não obedece a Deus, ele acaba matando muitos dentro da casa do Senhor. Então é importante você conhecer o seu líder, é importante você observar o caráter do seu líder. É importante quando você entra nessa igreja para visitar, ou fazer uma visita, ou recebe uma visita, ou na rua você encontra alguém, analisar o que está falando. Será que ele realmente é cristão? Porque, irmãos, eu vejo cristão que, sinceramente, às vezes conversando, solta um palavrão, ou quer falar do livro, ou quer falar não sei do que. Acais, ele se deu mal porque não obedeceu o nome de Deus. E às vezes temos um bom líder, uma boa liderança na nossa casa e preferimos comer comida podre em outro lugar. Preferimos dar
ouvindo a pessoas que não têm nem conhecimento da palavra e vai comer comida estragada. Aí quando volta todo estragado. Tem que ir no ponto-socorro de Jesus, tirar toda a sujeira, vomitar tudo que é podre para fora, para poder ficar sarado. E Acais, ele perdeu uma grande oportunidade de obedecer a Deus. Deus está falando aqui sobre obediência. Deus está falando aqui sobre temor. Deus está falando aqui sobre caráter. Deus está falando de vida com Ele. Eu tenho que ter a minha vida no altar. O bispo, ele ensina, mas ele não vai me levar para o céu se eu não fizer a minha parte. Ah, mas aquele bicho faz isso, a bispa faz aquilo, que não sei o quê, tudo errado, tudo não sei o quê. Isso é problema seu, se você não vai seguir. Porque a Bíblia é bem clara, a salvação é individual. Eu estava vendo um vídeo em casa, e de relance assim, rápido, mostrando o arrebatamento da igreja. Sempre bota esses vídeos assim, né? Aí estava mostrando o pastor falando, pregando, Jesus pode vir agora. Quando ele fala Jesus pode vir agora, a Bíblia dele cai e ele é arrebatado. E muitos da igreja foram arrebatados, poucos ficaram. E no arrebatamento é uma coisa séria. Eu falo por experiência própria, porque uma certa vez eu estava meia lá, meia cá, outras coisas acontecendo, e eu tive uma revelação que Jesus voltava e eu ficava. Aí eu falava, meu Deus, todo mundo foi e eu fiquei. Eu começava a chorar. Minha irmã, eu entrava num desespero e começava a chorar. Aí o anjo do Senhor falava assim, te prepara mais. Larga isso, larga aquilo. Não é que eu estava em pecado, não. Eu estava dando prioridade nas outras coisas que não acrescentavam a minha vida espiritual e deixando as coisas de Deus em segundo plano. Mas não é assim. As coisas que não acrescentam a tua vida, tu joga fora. E as coisas de Deus que te alimentam, que sustentam você, permaneçam na sua vida. Porque arrebatamento é uma coisa muito séria e é real. E muitos não acreditam. Voltando lá para o nosso estudo. Então, o versículo 6, ele fala sobre a água de Siloé. As pessoas, às vezes, é arrebatado e vai ao céu, né? É real isso aí. É arrebatamento de espírito. Sim. Ela está falando arrebatamento da igreja. Não, estou falando arrebatamento geral, da igreja. Sim. De toda a nação. Entendeu? Há um arrebatamento de espírito que a gente, dentro dos parâmetros da Bíblia, temos que saber se foi arrebatamento mesmo de espírito. Esse arrebatamento de espírito é tipo assim, a pessoa que na igreja cai e as pessoas que foi arrebatada. Esse é o de espírito. Porque, olha só, irmã, eu já passei por nessa fase de arrebatamento. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu na minha vida. E eu vou te falar, foi uma experiência boa, não é uma experiência ruim, porque a gente estava naquele primeiro amor, a igreja, que eu sou da igreja desde os meus 12 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, na igreja, nesse dia, estava acontecendo uma vigília. E meu pai era pastor dessa igreja quando eu congregava. Então foi um Pentecoste diferente. Não foi a meninice de correr, virar de cambalhota e pular. Não, foi um grupo de oração. Toda a igreja levantando o clamor, orando. E nesse dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Só que eu já sabia, porque meu pai estava dando sempre estudo, outro pastor dava estudo, falava sobre o Espírito, Dom de Mica, como é que é o batismo do Espírito Santo, falava como é que era o arrebatamento, ele sempre dava esse estudo, para que a gente não caísse em meninice. Então, eu estava no grupo jovem, de joelhos dobrados, orando, e comecei a falar em línguas. E eu sentia um fogo, um poder, eu comecei a falar em língua, falei mistério, de repente eu comecei a cantar, a falar mistério, cantando línguas, como eles falavam lá, que é a língua dos anjos. Comecei a cantar. Aí tinha um irmão intérprete lá na igreja, já onde eu congregava, e o Senhor me usando em cântico e ele interpretando. E ele disse, irmãos, o Senhor vai arrebatar essa jovem. Quando eu falo assim, até me arrepio,
Eu estou me arrepiando também. Aí ele falou assim, mas o Senhor vai arrebatar São João. É isso que o Senhor está falando. E eu continuei ligada com o Senhor, falando mistério. De repente, eu comecei a sentir que o Espírito sair. Mas eu não fiquei, caí morto. Não. As irmãs veio, foram me ajeitando devagarzinho, me deitaram um pouco, e o Espírito saiu. Quando o meu Espírito saiu, eu vi uma escada que batia aqui no chão até no céu, branca, branco, inexplicável. E os degraus eram assim e dessa altura. E o anjo segurava a minha mão e falava, vamos. Aí eu disse para o anjo, eu estou com medo. Aí o anjo, não temas, eu preciso te mostrar algo para você, da igreja e principalmente da sua vida. Aí eu fui embora com o anjo e entrei. A porta, vou falar o que eu vi. A porta é pequena, assim as ombras da porta assim, toda de ouro, e a porta estreita, e toda de ouro. E quando eu passei daqui para dentro, tinha um varão muito grande, acho que ele tinha mais ou menos 2 metros de altura, e ele tinha um livro desse tamanho na mão. Ele não dirigiu a mim uma palavra, ele só fez assim, desfolhou, passou com o dedo assim, parou, olhou para mim e fez um sinal para o anjo e eu entrei. E fui. E lá o Senhor me mostrou muita coisa, o coral dos anjos, muita coisa bonita. Mas ele falou particularmente mais sobre a minha vida. Você está entendendo? Eu não fiquei 1 hora, 2 horas, nada disso não. Eu fui lá, vi o que Deus quisesse que eu visse a respeito da igreja, mandou um recado para o meu pai, falou da minha vida, vi algumas coisas e depois voltei falando em línguas e mistérios, voltei para o meu povo e pronto. Acabou. Não foi aquela coisa, porque eu vi o inferno, porque eu vi o diabo, porque eu não vi nada disso, irmão. Eu fui, entreguei o que Deus jogou para a igreja e entreguei o que Deus mandou falar para o meu pai e às vezes as coisas... Tipo, é como se você tivesse um sonho, né? Quando o Espírito sai. Mas quando o Espírito saiu, eu vi o meu corpo. Ah, você viu o seu corpo? Eu vi o meu corpo. E eu vi, aqui não existia telhado, era aberto. E aonde eu estava, eu contemplava aqui embaixo quando eu comecei a subir a escada com o anjo. Foi o que eu vi. Eu não me esqueço dessa experiência até hoje. Eu já estou com 55 anos e não me esqueço dessa experiência. Mas arrebatamento não é isso aí que você está falando. Arrebatamento é esse. Deus leva o seu espírito, fala com você e você passa o que Deus falou para a igreja. Mas eu vejo muitas pessoas sendo arrebatadas quando se levantam, sabe, a gente passa a mão nas pernas e se senta lá. Que arrebatamento foi esse? Não foi. Porque uma minha a gente estava no monte do azeite, eu sempre gostava de levar o ministério do azeite, a gente estava lá. E uma varoa, Deus arrebatou ela, quando ela se levantou assim, ó, Deus falou que você. Tudo que ela falou, em pouco tempo aconteceu. Eu falei, isso, você sabe quem está aí, né? Deus arrebatou ela. E ela falou, não, mas estou falando, né? Ela falou da menina, aconteceu com a menina. E tudo que ela falou, da pessoa que ia arrebatar, tu viu o quê? Eu não lembro, então foi o diabo que falou, porque se a pessoa não se foi arrebatada e Deus falou com ela, o céu que ela foi. Olha aí, quando Deus me arrebatou, que eu entreguei um recado para a igreja, depois de 3 dias aconteceu, entreguei algo ao meu pai, que ele ficou meio balanceado, eu não quis acreditar, ele falou que eu estava emocionada, eu fiquei quieta, e o Senhor falou, continua no que ele vai ver. E o Senhor confirmou tudo que eu falei com ele, aconteceu. E o que o Senhor falou na minha vida que iria acontecer, aconteceu. Isso é verdade. Tudo no tempo dele, na hora dele. Tá? Mas eu não fiz escândalo, não gritei, não caí dura, só bum, não foi nada disso. Eu fui deitando, irmão, lentamente. E as irmãs foram me segurando e me deitaram no banco. Porque eu nunca fui para a igreja vestido de escândalo. Eu sempre boto uma bermudinha, sempre me resguardo. Então elas me deitaram e foi o que o Senhor fez e pronto, e se cumpriu. Vou voltar ao estudo. As águas de Siloé eram um pequeno riacho
que abastecia Jerusalém. Elas corriam de forma tranquila e simbolizavam a proteção e o cuidado e o governo de Deus sobre o seu povo. Nós também estudamos isso no capítulo 7 de Isaías. No entanto, o povo rejeitou as águas de Siloé, ou seja, rejeitou confiar em Deus. Em vez disso, colocou sua confiança em líderes e alianças humanas. Rezém era o rei da Síria. O filho de Remalias era Peca, rei de Israel, o reino do norte. Muitos estavam admirando ou temendo esses reis em vez de confiar no Senhor. Foi o que eu já expliquei. Eles estavam temendo o rei, mas não confiavam no Senhor. E aconteceu o que aconteceu. Isaías capítulo 7, ele explica que Deus continua falando por meio do profeta Isaías e ao povo de Judá, ou seja, Deus continua usando o profeta Isaías para falar com o povo de Judá. As águas impetuosas e caudalosas do rio simbolizam o exército da Síria. Como nós já falamos lá em, não sei se vocês lembram, lá no livro de Isaías, capítulo 7, que o Senhor fala sobre o exército, que é como o exército do Egito, né? Que se levanta, deixa eu ver isso para eu não falar errado. As moscas simbolizavam o Egito, né? Que era o exército do Egito, que veio e atacou e acabou com toda a terra. O reino da Síria, com todo o seu poder, é comparado ao rio que transborda, mostrando que seu exército invadiria as terras com grande força e rapidez. Então, o rei da Síria, ele invadiria com grande poder, mostrando seu exército, né, com terra forte e com rapidez. Eles entrou, acabou com a terra, acabou com tudo, levou tudo e ficou na situação em qual nós estudamos, não tinha nada. Muitos morreram. E poucos que ficaram tinham que sobreviver com duas novilhas, plantação, e tinha que dividir entre as famílias. Uma terra que foi rica, uma terra que foi próspera e agora não tinha nada. Essa invasão seria a consequência de um povo não confiar em Deus. Em vez de buscar o Senhor, muitos colocavam sua confiança em aliança política e em soluções humanas. É o que nós não devemos fazer. Não devemos colocar soluções dos nossos problemas em mãos humanas. Você tem um líder para aconselhar, você tem o seu líder para conversar, mas a solução do seu problema tem que estar na mão do Senhor e não na mão humana. Se você tem caso na justiça, o juiz vai julgar, mas vai julgar conforme a sua oração e Deus vai tocar nele, vai falar com ele, sem ele entender, sem ele saber e vai te dar a vitória, vai te dar o veredito. É dessa forma que funciona, tá? O que esse versículo ensina? Bom, Deus é soberano e pode usar até mesmo outras nações para cumprir os seus propósitos. Agora vamos, Isaías 8:8. Eu estou correndo porque é a explicação do 7, tá? Porque eu tenho que passar a palavra para o pastor também, o bispo. Nesse versículo 8:8 de Isaías, continua descrevendo a invasão do rei da Síria comparada ao rio que transborda. Começa a analisar, começa a pensar um rio transbordando, que vai rápido, com enchente, transbordou, está por aqui, está cheio. Como é que você vai sair dessa situação? De um rio transbordando, passando por cima da sua cabeça. Você vai morrer afogado. Mesmo que você saiba nadar.
transbordou, está cheio demais, você não tem que ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Você está cercado. Você vai morrer afogado. Então, descrevendo a invasão do rio da Síria, comparada a um rio que transborda. Transbordou, invadiu, ninguém tinha como fugir, nem para trás, nem para frente, nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele estava tomado com o exército da Síria. Não tinha como fugir, não tinha para onde fugir. Tá? Agora, penetrará em Judá, e mudará e passará adiante. O exército da Síria invadiria Judá, como eu já falei, com muita força e com uma enchente que cobre tudo em seu caminho. Foi o que aconteceu. Chegará até o pescoço. Essa imagem mostra que Judá estaria em grande perigo, quase totalmente dominado. Porém, o fato é, a água chega até o pescoço, indica a nação que não se Deus teve. Então Deus, ele preservou, cuidou de algum lugar em Jerusalém. Deus ainda guardou algum povo. Deus ainda cuidou daqueles que sobreviveram. Se vocês lerem em Isaías 7, vocês vão ver que eles se alimentavam de quê? Vocês lembram? Mel, leite, manteiga e a plantação que eles plantavam e colhiam. Era isso que eles sobreviviam. Então Deus ainda cuidou daqueles que sobreviveram. A extensão das suas asas encheram a largura da tua terra. As asas representam o nome e representa o nome e alcance do exército da Síria, que se espalharia por toda a terra. O Emanuel significa Deus conosco, como já está registrado lá em Isaías 7. Esse nome lembra a promessa dada em Isaías 7,14. Mesmo em meio ao julgamento, a terra ainda pertence a Deus. E a sua presença continua sendo a esperança. Continua sendo a esperança do seu povo. Bom, esse versículo nos ensina o seguinte, o versículo 8:1. O pecado é a falta de confiança em Deus e traz consequência. Que consequência é essa? O que eu já falei. Derrota, desânimo, você não prospera, nada acontece, Deus não responde as suas orações. Tu já viu Deus responder a oração de crente desobediente? Eu nunca vi. Então, é isso que acontece. Mesmo quando Deus permite a disciplina, Ele não abandona o seu povo fiel. Mesmo quando Deus permite a disciplina, Ele não abandona a gente. Ele continua lá. Tá? Agora, Isaías 8:9 diz: depois de falar sobre a invasão da Síria, Isaías agora dirige uma mensagem às nações que se levantam contra o povo de Deus. Vamos lá, Isaías 8:9. Está falando sobre o Senhor e a nossa esperança. Agora começa. Enfureceu-se, pois, o povo e serei despedaçado. Dai ouvido, todos que sois de país obrigado. Cingivos e serei despedaçado. Cingivos e serei despedaçado. O livro de Isaías 8:9, Deus fala sobre a invasão da Síria. Isaías agora dirige uma mensagem às nações que se levantam contra o povo de Deus. Olha, se levantar contra o povo de Deus, você está querendo briga. Você está querendo guerra. Porque se eu se levanto contra o povo de Deus, eu não estou se levantando contra você. Eu estou se levantando contra o próprio Deus. Então, você está querendo briga, você está querendo guerra. E esse Deus poderoso, quando Ele entra na guerra, ninguém vence. Ninguém vence o nosso Deus. Porque Ele é Deus
Deus de batalha, Ele é general de guerra e ninguém vence. Então, aquele que se levantar contra você ou falar contra você, não está falando de você, está falando do próprio Deus. Tá? Agora, enfurecei-vos vós, ó povo. Deus fala às nações que pelejam, que planejam atacar e guerrear. Preparai-vos para a batalha. Elas podem reunir exército, armas e estratégia. Mas sereis despedaçados. Apesar de todo o seu poder, seus planos não prevalecerão contra a vontade de Deus. A repetição dessa frase enfatiza a certeza da derrota daqueles que se opõem aos propósitos do Senhor. Está aí explicado. Vai se levantar contra o povo de Deus? Vai se levantar contra nós? Vai se levantar pelos propósitos que Deus determinou? Vai arrumar uma guerra com Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus está falando. Não tem como explicar. Isso aqui está bem claro para a gente. Nenhum poder humano é maior do que o poder de Deus. Nenhum. Quando Deus fala, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente viu isso, né? Podemos contemplar isso, o que aconteceu na quarta-feira, né? Alguns olham, porque foi um fenômeno, só que nós sabemos o que aconteceu. Onde todos ficaram apavorados. Mediante só foi aquilo ali, só foi só um soprinho de Deus. Então, assim, para vocês entenderem que vocês não são donos de nada, que vocês não têm nada, e que eu estou no controle de tudo, que eu tenho o poder, e a hora que eu disser, acabou, acabou. Quem pode lutar contra a natureza? Né? Ontem eu estava passando ali em Botafogo, tinha uma árvore, um tronco desse tamanho assim, a árvore. Não era um galho, não era um talho de capim, não, era uma árvore com um tronco imenso. Ele pegou e falou assim, gente, isso é poder de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estão demais. Isso não é quem não conhece, é quem conhece. O povo de Deus já não acredita mais que Ele é o Todo-Poderoso. Era o que estava acontecendo exatamente nessa época. Então o povo hoje mudou a nação, mudou, né? Mas é a mesma, é desde lá de trás. Continua a mesma coisa. E o povo não acredita mais no poder de Deus. Então a gente pode ver Deus pegar um telhado e Deus fazer assim, pegar como se fosse um papel assim. Deus pegar uma caixa d'água de 10 mil litros e pegar como se fosse um copo de água e jogar aqui. E isso porque não levou nem uma hora. Né? Olha o pânico, o terror que todo mundo, e ali estava todo mundo no mesmo barco, e foi no de repente acontece uma grande tempestade e a gente ficamos apavorados. Quem ficou? Eu fiquei, todos ficamos, os discípulos ficaram, que vento é esse? Jesus, socorre, foi o que eu falei, Senhor, socorre, se o Senhor socorrer, a gente vai perecer. A mesma coisa que os discípulos. Pregação, né? Boa pregação. E o vento, ele assovia. Tu quer ver assovio? Foi lá embaixo da cidade, dava arrepio. Parecia a trombeta tocando. Parecia a trombeta. Deus é poderoso. Se levantar contra o povo de Deus é se levantar contra o Senhor. O versículo 8 e 10, eu vou correr um pouquinho, eu tenho que dar já a palavra para o bispo. Eu vou ver se eu consigo ir pelo menos até o 14, tá? Enfurecemos vós ao povo e sereis despedaçados. Eu já li sobre isso. Forjai um projeto
e eles serão frustrados. Aí, daí ordem, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo força na mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo, quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, e nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, o versículo 10 diz, continua a mensagem do versículo 9 e mostra que nenhum plano contra o povo de Deus pode prevalecer quando o Senhor decide proteger. Eu já até expliquei sobre isso. Tomai conselho junto, as nações podem ser reunir para fazer plano e as alianças contra Judá. Ele será frustrado. Deus declara que esse plano não terá sucesso, porque ele estará acima de qualquer estratégia humana. Falai a palavra e ela não subsistirá. Mesmo que os inimigos façam ameaça e decretos, eles não se cumprirão. E se forem contrário à vontade de Deus, porque Deus é conosco. Essa expressão lembra o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A presença de Deus é a verdadeira segurança do seu povo. Então, mesmo que eles façam planos, mesmo que façam projetos, mesmo que se levantem contra o Senhor, a palavra de Deus permanece. Ele sempre dá livramento. Aqui, quando ele fala de frustrar, ele frustra os planos do diabo, ele frustra o plano humano. Desde quando a minha consciência está matutando um plano para ferir alguém da casa do Senhor, ele é frustrado e despedaçado e envergonhado. Porque ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. Quem são as meninas dos olhos do Senhor? Somos nós. Se temos uma vida com Deus, se temos uma vida no altar, se obedecemos ao Senhor e obedecemos o nosso líder e vivemos uma vida santa de caráter diante de Deus, ninguém te toca. E se tentar, vai se machucar. Porque nós somos a menina de Deus. E Ele cuida de nós. Então, todos os planos, tudo que se levanta aqui vai ser frustrado. Porque Deus, Ele é poderoso. Pastor, pai, bispo, já vou te passar. Não, Mônica, rapidinho. Só para complementar nisso aí, a gente vê lá no livro de Esther, quando Amã, ele se levanta, ele arquiteta um plano contra Mardoqueu, ele faz ali uma armadilha, ele monta uma forca, ele prepara tudo, para ele estava dando tudo certo. Só que Mardoqueu tinha vida com Deus. Mardoqueu era servo do Senhor. E a gente vê lá no final o que aconteceu com Amã. O que aconteceu? Ele foi enforcado na sua própria forca. Foi mesmo. Isso aí. Isaías 8:11. Neste versículo, Deus fala com firmeza ao profeta Isaías. A expressão com mão forte significa que Deus falou com grande autoridade e poder, deixando bem claro o que Isaías deveria fazer. Deus advertiu Isaías para que não seguisse o mesmo caminho do povo de Judá. Que caminho é esse? De desobediência, de rebeldia e outras coisas mais que eles fizeram lá. Naquele tempo, muitas pessoas estavam vivendo com medo dos inimigos, confiando em aliança política e se afastando de Deus. A pior coisa é quando nós confiamos lá embaixo, no político, e não nos Deus. Agora eu não falei. Irmãos, a gente quebra a cara.
A gente tem que confiar no Senhor e não confiar na palavra humana. Apesar, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Apesar que tem muitas pessoas que não são cristãs, eu conheço, que tem um caráter fora do sério. Honra a sua palavra, é honesto em tudo que faz. Isso aí não serve só para a gente que é crente, não. Aqueles que estão lá fora, nem todo mundo que está lá fora tem caráter ruim, não. Você ainda encontra gente de bom caráter, que cumpre a sua palavra, que é honesto, entendeu? E aqui na casa do Senhor a gente tem que ser a mesma coisa. A gente não pode ser diferente. Então não vamos confiar só naquilo que o homem fala, mas vamos confiar no Senhor. Porque a tua vitória, a minha vitória e as promessas que precisamos vem de Deus, não é do homem. Tá? Deus advertiu Isaías para que não seguisse o mesmo conselho de Judá. Eu já vi isso, né? E naquele tempo muitas pessoas estavam vivendo com medo dos inimigos, confiando em aliança política e se afastando de Deus. A mensagem era, como é que era essa mensagem? Não pense nem age com a maioria das pessoas. Você não pode agir e nem pensar como a maioria das pessoas. Você tem o seu modo de pensar. Eu tenho o meu modo de pensar. Eu tenho que respeitar o teu pensamento. Mas isso não vai dizer que eu tenho que concordar com tudo que você pensa e tudo com o que você fala. É isso aqui que está falando. Não se deixe levar pelo medo e pela incredulidade. E muitas vezes a gente deixa. Confie em Deus mesmo quando todos os ao redor estiverem agindo de outra forma. Então é isso que Deus está nos ensinando. Não vai dar para continuar, porque o nosso bispo ainda tem que ministrar uma palavra. Eu vou encerrar aqui no capítulo 8 e 11 do livro de Isaías. E na próxima segunda é o nosso abençoado que vai dar aula.